Amados irmãos e irmãs, nesta sexta-feira nós temos presente novamente o mandamento duplo do amor a Deus e ao próximo. E toda a tradição neotestamentária e sobretudo evangélica testemunha para a gente que Jesus associa os dois amores, o amor a Deus e o amor ao próximo. Mas São Mateus, ele apresenta de uma forma singular, de uma forma diferente a relação entre os dois amores. Jesus faz isso, E tal forma que é sempre importante para nós revisitarmos isso e meditarmos sobre a relação intrínseca que há entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Nós vimos hoje que Jesus ele nos aponta esse caminho, porque um dos fariseus pergunta a ele qual era o principal mandamento nas 613 leis que os fariseus tinham, segundo as leis mosaicas, até se perdiam ali em tanta coisa que tinham para observar, colocava o peso em coisas que não era o mais importante, ou pelo menos transfiguraram, por exemplo, a lei do sábado, de guardar o sábado, colocava uma carga em cima disso. Jesus vem e simplifica as coisas, mas não só simplifica, quando ele reduz a isso que ele nos apresenta hoje, o amor a Deus e ao próximo, mas também mostra uma ligação intrínseca, uma dependência intrínseca dos dois amores, Esses dois mandamentos que se resumem num só, ou, melhor dizendo, dois que são um só mandamento. Aqui que está a relação intrínseca deles dois, São dois mandamentos que na verdade são um só. E isso que a gente precisa para crescer espiritualmente, entender e buscar viver isso, De fato, nosso Senhor, ele diz que não tem como amar a Deus sem que isso seja por meio do irmão. Verdadeiramente amar a Deus. E não dá para amar o irmão, a irmã, o próximo, se a gente não ama a Deus. E as duas coisas se requerem uma a outra. São Beda, ele diz assim: nenhum desses dois amores pode ser perfeito, faltando-lhe o outro. Então, se a gente está vendo que está crescendo no amor de Deus, não há perfeição nesse amor a Deus, se faltar o amor ao próximo. Se a gente não amar de verdade o próximo. E vice-versa, Não amamos ao irmão de verdade, se a gente não está crescendo no amor a Deus. É isso que São Beda comenta da frase de Jesus. Ele continua: porque é que não há perfeição se faltar um dos dois. Porque não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar o próximo, nem se pode amar o próximo sem amar a Deus. Esta é a única e verdadeira prova de amor de Deus. Procurarmos ser solícitos com os nossos irmãos e ajudá-los. A única e verdadeira prova do amor de Deus é a gente viver a solicitude e a ajuda mútua. Se faltar isso, nós não estamos amando a Deus, verdadeiramente. A solicitude, a ajuda, a entrega da minha vida pelo outro, por causa do outro, na vocação de cada um, no meio que cada um vive, no chamado de cada um, na realidade específica de cada um. É ali, na solicitude, que a gente ama a Deus verdadeiramente. O mais importante, contudo, e a fonte e a finalidade é o amor a Deus, É amar a Deus, porque o amor ao próximo, na verdade, é uma consequência e um efeito do nosso amor a Deus.
Por isso que Jesus fala, esse é o primeiro e o mais importante. Aí depois ele diz, e o segundo é semelhante a esse, né? Ou seja, está atrelado a ele. Mas o início e a finalidade é o amor a Deus, né? É amar a Deus, porque é um efeito que se colhe amando o próximo. Quando o homem é amado, Deus é amado. Isso aqui são pensamentos de Santo Tomás de Aquino, né? Quando a pessoa é amada, Deus está sendo amado. Quando a esposa ama o seu marido, Deus está sendo amado. Vice-versa. Os pais aos filhos, os filhos aos pais. É Deus que está sendo amado. O meu irmão, minha irmã do meu lado. Quando eu amo esse irmão, essa irmã, é Deus que está sendo amado. É Jesus que está sendo amado nesta pessoa. Então, isso aqui é um exercício que a gente precisa fazer constantemente, que a gente se esquece disso, né? Por falta ainda de progresso espiritual. A gente acaba se esquecendo disso, né? E se perde às vezes. Mas amando a pessoa que está à minha frente, eu amo a Deus, estou amando a Deus. Jesus falou isso de diversas formas, né? Nos evangelhos, com Paulo lá na conversão de Paulo, porque me persegues, né? Falando que ele está presente nos membros da igreja, em cada ser humano, porque todos somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Jesus está presente no outro. Então eu pedi essa graça, né, desta consciência do chamado do amor de Deus, que passa pelo amor do irmão, da irmã. Obviamente, para fazer isso, a gente tem que se trabalhar, né? A gente tem que ir moldando o nosso coração, purificando o nosso coração. Por exemplo, hoje, Santa Maria de Jesus Crucificado, a grande virtude que destaca nela é a humildade. Humildade, nossa pequenez, nossa pobreza, para poder acolher e servir o outro. É interessante que Santa Maria de Jesus Crucificada, ela diz assim: no inferno encontram-se todas as virtudes, menos a humildade. Mas ela diz, no paraíso encontram-se todos os defeitos, menos o orgulho. Então, nós peçamos também a Deus a graça de crescermos nas virtudes, para poder amá-lo nos irmãos, né? Que Ele nos dê essa graça, cure o nosso coração. São Bernardo, ele vai comentar a respeito da intensidade do amor a Deus. Ele diz assim: perguntas-me por que razão e com que método ou medida Deus deve ser amado. E eu respondo-te: a razão para amar a Deus é Deus. O método e a medida é amá-lo sem método e sem medida, né? Então, qual a razão para amar a Deus? Aliás, não é só para amar a Deus, é para amar o próximo, para nos amar também, verdadeiramente. É Deus, né? O objeto formal do amor a Ele mesmo, ao próximo e a nós mesmos, é Deus. É amar todos por causa de Deus, ou seja, amando a Deus, para amar a Deus, em razão do amor a Deus. E qual é a medida? Qual é o método? São Bernardo fala, não tem método. Para amar a Deus não tem método. Como se esse é o caminho de amar a Deus. A gente não tem. Santa Teresa vai dizer, aqui nesse caminho de perfeição, no caminho de progresso, o mais importante é você aproveitar toda ocasião para amar. O importante é o amor. Como vai acontecer isso? Não tem como ter um método, não tem como ter uma medida, não tem. Deus vai fazendo as surpresas para a gente, né? O mais importante sempre é como amar a Deus aqui, nessa realidade. E sempre vai estar implicado o amor ao próximo, como a gente está vendo, né? Então não tem método e não tem medida. E Deus é a finalidade do amor. Então quero encerrar com nossa Santa Madre Teresa, que nas Quintas Moradas fala a respeito desse duplo mandamento. Ela diz assim:
Aqui, no Carmelo, só estas duas coisas o Senhor nos pede: o amor de sua majestade e do próximo. É nisto que temos de trabalhar. Guardando-as com perfeição, fazemos a sua vontade, e assim estaremos unidas a Ele. Mas que distantes estamos de fazer como devemos a tão grande Deus estas duas coisas, como tenho dito. Aqui está a humildade da Santa Madre, né? Vai reconhecer isso. Supliquemos a sua majestade que nos dê sua graça, para que possamos chegar a este estado, que está em nossas mãos, se quisermos. Então, ela determinação de poder amar a Deus assim como Ele está pedindo, com todo o coração. E agora a gente sabe que está implicado nisso o amor do próximo. Não há perfeição de um se não houver o outro. Continua Santa Madre: a meu ver, o sinal mais certo para verificar se guardamos essas duas coisas é a observância fiel do amor ao próximo. Com efeito, não é possível saber se amamos a Deus, embora haja grandes indícios para entender que o amamos. Já o amor ao próximo pode ser comprovado. E convencei-vos, quanto mais praticardes este último, tanto mais estareis praticando o amor a Deus. Isso porque é tão grande o amor que o Senhor nos tem, que para recompensar aquele que demonstramos pelo próximo, o amor que demonstramos pelo próximo, faz crescer por mil maneiras o amor que temos a Ele. Então, veja como está atrelado as duas coisas de fato. Santa Madre confirma isso. Disso não posso duvidar. Para concluir, é de grande importância estarmos muito atentos a isso. Se guardarmos com perfeição o amor ao próximo, temos tudo feito. Pois creio que, sendo má a nossa natureza, só chegaremos a praticar com perfeição esse preceito se o amor ao próximo tiver como raiz o amor a Deus. Então, peçamos a intercessão da Santa Madre, São Beda, São Bernardo, São João da Cruz, que vai falar que no entardecer da vida nós seremos examinados pelo amor. Santa Teresinha, que viveu de amor e morreu de amor, como tantos outros santos, que também nosso coração, por graça divina e por correspondência nossa, alargue-se nesse único mandamento do amor que se manifesta nesta relação Deus e o próximo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.